recado para Andressa Urach. Olá! Após ouvir algumas declarações da ex-obreira e também membro da Igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach, eu estive analisando, pensando a respeito à luz da palavra, e eu gostaria de responder a você, Andressa, que tinha tido a sua fama praticamente finalizada devido a vários problemas de saúde que você adquiriu na sua loucura de fazer cirurgias e mais cirurgias. Chegou na Igreja Universal no fundo do poço, segundo você mesma informou, praticamente carregada pela sua mãe, e você se restabeleceu na vida. A igreja lhe proporcionou algumas situações que lhe favoreceram. Você escreveu um livro onde os fiéis da Igreja Universal, praticamente 90% das vendas foram feitas ali, dentro da Igreja Universal. Eu quero dizer para você, Andressa, é que você está revoltada agora e anda cuspindo no prato que você comeu. É como se a gente vai num hospital, ali a gente entra doente e sai curado, e depois ali a gente amaldiçoa todos os médicos, o tratamento, e diz que ali não obteve nenhum resultado. Isso é algo muito grave, a ingratidão. E eu acho mais grave ainda a sua ingratidão não com o homem, não com as pessoas da igreja, com membros, com obreiras, porque se você está sendo falha, todos são falhos, mas com o Deus da igreja, porque toda igreja ela tem um Deus acima dela. E aquele Deus que a sua mãe clamou por ele, você mesma, no seu desespero, clamou por ele, ele te ouviu, segundo você mesma testemunhou. Ou você mentiu? Não, né? Porque nós vimos o resultado. Eu tenho aqui uma declaração sua onde você diz: tô pegando um nojo de crente. Isso me preocupa, porque crente é todo aquele que crê, e você diz que está pegando nojo de crente. O crente, geralmente, ele é o povo de Deus, o povo que busca Deus. Eu me coloco como uma crente também. Eu não sou da Igreja Universal, eu já trabalhei lá 3 anos e meio, dando meu sangue, a minha vida, todo o meu carinho, meu amor, porque tudo que eu faço, Andressa, eu sou intensa, verdadeira. Eu nunca ganhei R$1 da Igreja Universal. Pelo contrário, eu coloquei do meu dízimo, das minhas ofertas, eu ofereci, além do meu sacrifício pessoal, o meu sacrifício financeiro. E eu jamais teria coragem de abordar um dos pastores e pedir: me devolva os meus dízimos e minhas ofertas alçadas. Sabe por quê, Andressa? Porque aquilo que eu dei foi segundo o meu entendimento da palavra. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Todas as vezes que eu dizimei, eu nunca fiz barganha com Deus. Deus, eu estou te dando e eu quero receber mais para ter dinheiro para criar os meus 5 filhos. Eu quero ficar com luxo. Nunca foi assim. Mas eu devolvia para Deus aquilo que era de Deus, porque dízimo não é doação, é devolução. Do 100% que Deus me dá, eu devolvia 10% de tudo aquilo que Deus me dá e que dinheiro não compra. A minha proteção, os anjos do Senhor que estão ao meu redor, me livrando do perigo, a minha saúde, que isso, Andressa, eu acho que você está se esquecendo muito fácil. O homem tem esses problemas de esquecer-se muito fácil
das coisas boas que lhe acontecem e por causa de uma coisa ruim, ele esquece. Eu vou dizer para você, a Bíblia diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você, nesse tempo, não guardou o seu coração. Seu coração esteve aberto e exposto a ponto de você ofertar a Deus o seu trabalho à igreja, parte do seu livro, eu não sei quanto, nem me interessa, e agora você dizer, eu quero, tá aqui a sua declaração, eu quero de volta sem pedir na justiça, estou tentando pedir. Eu acredito, Andressa, que a igreja nem sabe o valor que você deu, porque todos os dias, com as portas abertas, todas as igrejas, seja católica, seja evangélica, até mesmo um centro espírita e de umbanda, onde eles também fazem trabalhos, eles recebem doações, eles recebem ali muito mais do que um dízimo. E se eles forem devolver para toda pessoa que acha, olha, eu dei, agora eu não quero mais, eu quero pegar de volta, já pensou? Graças a Deus que 99% das pessoas não voltam para a igreja para pedir de volta aquilo que foi doado. Eu nunca voltei. Eu estou na igreja há muitos anos. Eu sempre ofertei, sempre dizimei, e eu vou dizer para você, eu jamais, daqueles 3 anos e meio e que eu dei a minha vida, me decepcionei daqueles 3 anos e meio. No final dos 3 anos e meio, findou o meu trabalho na Igreja Universal. Eu amo a Igreja Universal, admiro o trabalho da igreja, não é perfeita, porque igreja perfeita vai ser só no céu. Mas jamais a minha decepção, aquela pessoa que me confrontou, que tentou entrar e trazer mágoa ao meu coração, me faria ir de encontro com os líderes da Igreja Universal pedindo, olha, eu quero as minhas ofertas, eu quero os dízimos do meu esposo e os meus, eu quero os votos que eu fiz com Deus, de jeito nenhum. Você diz aqui, uma das suas declarações, no tempo da prostituição fui menos usada. Nem no tempo da prostituição eu fui tão usada. Misericórdia. Nem no tempo da prostituição você foi tão usada? Será que você está pensando antes de falar? Olha só. Eu lembro que outrora você tirava roupa no programa do Danilo Gentili sem qualquer pudor, sem pensar no seu filho, sem pensar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que o nosso corpo é algo que deve ser descoberto somente para o nosso marido, quando somos casadas. E você, depois que você foi para a Igreja Universal, foi curada, conheceu Jesus, você cansou de brincar de moça decente, de moça direita? Foi isso? Eu não entendo o que te aconteceu para falar uma frase absurda, dizer que nem na prostituição você foi tão usada. Andressa, presta atenção no que você está falando. Quando nós vamos à igreja e nos permitimos ser usadas, não somos usadas por pastores, não somos usadas por pessoas, somos usadas pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que nos usa. E você dizer que você foi mais usada na prostituição, mais usada pelo Espírito Santo na igreja do que pela prostituição, que bom que você foi usada na igreja. Glória a Deus, é maravilhoso. Eu falo todos os dias, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, eu quero te servir.
Se não for para te servir, para que eu nasci? Se não for para te adorar, por que eu estou aqui? É assim a minha oração e devia ser a sua. Outra declaração sua: na igreja existem os piores demônios. Eu vou dizer para você, realmente, na igreja manifestam realmente muitos demônios e ainda existem muitos demônios escondidos, pessoas que estão ali perturbadas, mas a Bíblia diz que o joio, ele nasce com um trigo. Você já pensou nessa passagem? Que o joio e o trigo são praticamente iguais. O trigo é a parte boa, é o trigo que fazemos o pão, mas o joio é a parte ruim. E eles nascem juntos, é como na igreja. E quem vai arrancar esse joio não sou eu, não é você, mas é o Senhor. Então você dizer que na igreja tem os piores demônios, é verdade, tem muita gente perturbada, muita gente endemoniada, mas tem muita gente de Deus. Ali você vai encontrar também as melhores pessoas. Eu lamento por você não ter encontrado. Eu lamento por você não ter se deparado com essas pessoas. Outra declaração que você fez é que você vai voltar aos seus tratamentos agora que você saiu da Igreja Universal. Algo que eu sempre ouvi na igreja é: faça os seus tratamentos, sim. Você está no médico, você está passando por tratamento, você precisa de psiquiatra, de psicóloga, de terapeuta, de hematologista, de reumatologista, de neurologista. Vá ao médico. Os sãos não precisam de médicos, mas os que não estão sãos precisam sim. Você errou quando você se atirou nos braços da igreja do Senhor e esqueceu de curar feridas que vinham desde a sua infância, como você narra no seu livro que eu tenho aqui na minha casa. Então, faça seu tratamento, sim. Continue o seu tratamento espiritual e continue da sua alma. Agora você quer cuidar da sua alma, do seu físico e abandonar o seu espiritual, o que é muito grave também. Não devemos abandonar de forma alguma a nossa vida espiritual. Para mim é a parte mais importante da minha vida, porque o espírito é eterno. Ele não morre. Esse corpo aqui, ó, ele morre, mas o espírito é eterno. O que eu digo para você, Andressa, é que não é tarde para você se arrepender, para você pensar. Lá dentro da igreja, seja qual for a igreja evangélica, e foi nelas que eu encontrei o amor de Deus, o amor do nosso Pai. Foi lá que eu ouvi que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Se você está desanimada, está decepcionada, leve tudo isso aos pés de Jesus. A Bíblia fala para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, que o teu Pai, que está em oculto, Ele vai te ouvir e Ele vai sarar o teu coração, sarar tuas feridas. Evite de ficar falando nas mídias, ficar falando nas redes sociais e assim você está expondo o seu coração, você está desesperada, colocando a sua vida aí, expondo a igreja. Existe uma passagem na Bíblia que também diz que quando a gente sai da presença de Deus e está com a casa limpa, aqueles demônios que saíram, eles retornam e eles trazem com eles 7 demônios piores. E a nossa situação vem a ser muito pior do que da última vez. Eu não conheço uma pessoa que saiu da presença de Deus, da igreja, da comunhão da igreja, falando mal da igreja, das igrejas, foi para o mundo e lá ela foi feliz para sempre. Eu não conheço. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não tome nojo de crente, não. Eu sou uma cristã.
Eu amo você, a sua vida em Cristo Jesus. Vou orar por você e desejo que o Espírito Santo que te usou dentro da Igreja Universal e que agora você não quer mais, Ele te respeita. Ele não vai mais te usar. Pode ficar tranquila. Ele deve estar muito triste, porque vocês estão com a comunhão ferida. Mas eu desejo que tudo isso seja esclarecido entre você e Deus primeiro. Quanto a você e os homens, você e a igreja, eu lamento muito. Eu lamento porque isso tudo é arma para as pessoas que são no mundo, que são usadas totalmente pelo diabo, falarem ainda mais daquilo que não conhecem, daquilo que nunca provaram, daquilo que nunca viram. Eu espero que haja mesmo arrependimento. Porque às vezes a gente fala e faz coisas, depois vai pensar e fala, puxa, por que eu falei? Por que eu disse isso? Eu exagerei. E que isso também aconteça com você. Que haja arrependimento. Saiba que Deus é fiel e justo para te perdoar, para te abraçar, novamente sarar as tuas feridas e te levar para o colo dele, para o abraço dele, em nome de Jesus. Um grande beijo, que Deus te abençoe.